sim e não. Bora lá. Imagina aqui, deixo 20 mil reais para Fausto Silva. Tudo bem? Eu tenho um amigo chamado Fausto Silva. Eu não, mas vamos imaginar que eu tenho. Não, a questão é, se eu fizer a disposição testamentária dessa, na hora de interpretar, eu vou deixar para o meu amigo de infância, Fausto Silva, ou vai vir Faustão para receber? Vai que era só. Então, se eu tenho possíveis interpretações diferentes, né? Eu não sei se é meu amigo, não sei se é o apresentador de televisão. Eu vou utilizar o quê? O sentido pessoal e próprio do testamento. É mais provável que eu tenha deixado o benefício testamentário, para o apresentador de televisão ou para o meu amigo? Para o meu amigo. Tudo bem? E essa aqui foi o que eu perguntei, né? A do momento da feitura do testamento, do momento anterior à morte. Deixo toda a minha parte disponível para o meu cônjuge. E aí, eu coloquei isso de forma genérica, não especifiquei quem é o cônjuge. E aí, eu tinha feito esse testamento em 2014, mas eu me divorciei daquele cônjuge em 2017, casei de novo em 2019 com a outra pessoa e morri em 2021 sem alterar aquele primeiro testamento. Ou seja, quando eu fiz o testamento, eu tinha um cônjuge não especificado. Quando eu morri, eu tinha outro cônjuge. Qual dos dois vai receber? É a última vontade. Vai ser o último, porque é a última vontade sua. A última vontade sua, você está com o último. E você leu, mas você é boa. E aí? Mas não é mais longe. Vai que o primeiro casamento é uma traição e ele queria permanecer com a outra pessoa. Mas aquele casal de novo, mas ela era o outro cônjuge. Mas aí eu tinha que ter especificado no primeiro testamento que ela era aquele cônjuge. Ele era casado. Casamento é a declaração da última vontade. O cônjuge da última vontade seria. A última vontade expressa dele. Mas aí tem que levar no momento que ele ia deixar, no caso, como o testamento foi em 2014, mas ele morreu só em 2021. Mesmo que ele não alterou, mas se ele estava casado com essa pessoa de 2019, então era mais fácil ele deixar para essa pessoa, por questão afetiva e familiar, do que para a pessoa que ele se divorciou. Mas aí na questão, e se ele tinha a possibilidade de alterar e colocar e consertar? Se ele não alterou, dá uma... Mas ele não deixou no nome. Ele não falou, eu deixo para minha cônjuge. Ele deixou pro carro. Ele só deixou aberto. Ele deixou pro carro. Pessoal, Ele deixou pro carro. Pessoal, esse caso é meio assim surreal, porque a pessoa não designou especificamente para o meu cônjuge fulana, fulano e tal. Mas eu já vi situação de o sujeito de fato ter feito o testamento em favor do cônjuge, não divorciou, mas separou de fato e constituiu nova união estável. Morreu com uma companheira, sem nunca ter alterado aquele primeiro testamento em favor do cônjuge com quem ele não mais tinha sociedade conjugal. Se a gente... Ele tem um divórcio pelo meio. Aqui tem o divórcio. Aqui... Tira a... Mas não muda nada. Não, mas Não deixa... A ele questão não é... Mas nesse caso aí, ele deixou. Pessoal, aqui no Brasil a gente tem uma hipótese muito clara de rompimento do testamento. O que é rompimento do testamento? O testamento deixa de produzir efeitos na mudança de circunstâncias, mas é o caso de sujeito que testou quando não tinha filhos, passou a ter, né? Ou não sabia que tinha e depois descobriu. Nesse caso, o testamento é rompido. Essa é a única hipótese viável. Tem outra hipótese, a gente vai conversar depois, mas que... Mas o que acontece? Existem lugares do mundo que, se você faz um testamento solteiro e você casa, o testamento é rompido também. Ou, se você faz um testamento casado e você divorcia, o testamento é rompido também. Não é a solução legislativa no Brasil, mas é algo que pode ser discutido, alegado. Vocês têm que ter conhecimento dessas soluções legislativas de outros lugares, porque pode ser que vocês se vejam em um caso desses. Pode ser que o cliente de vocês tenha feito um testamento casado
e nunca alterou o testamento e morreu em união estável com outra pessoa. E aí você vai ter que defender o interesse da companheira sobrevivente. Mas, por outro lado, o cliente de vocês pode ser o cônjuge designado no testamento, ainda que separado de fato. Vocês têm que ter conhecimento dessas discussões, por quê? Porque acontece. Eu já vi acontecer. Então, vocês têm que saber que existem jurisdições em que, se o sujeito casa depois de ter feito o testamento perde efeito. Tá? Vai depender. A questão é séria mesmo. Vai depender da circunstância que você estiver trabalhando. Você tem que ter isso em mente. Que você pode estar nas duas circunstâncias. Depende de quem contrata primeiro. E ainda tem um porém, que o artigo 1830, não, 29 é a ordem de vocação hereditária, eu estou em dúvida, acho que é o 30. Acho que é o 1830 que fala assim, o cônjuge sobrevivente só vai ter direito à herança desde que não esteja separado judicialmente, nem separado de fato há mais de 2 anos, salvo, nesse último caso, provar que a convivência se tornou impossível sem culpa sua. O Código traz expressamente essa regra. Acho que, se não me engano, é no 1830. Só que a doutrina é praticamente unânime em dizer que, desde a emenda constitucional 66 de 2010, que eliminou o prazo mínimo de separação para você poder divorciar, que esse artigo 1830 deve ser interpretado conforme a Constituição, técnica de interpretação conforme a Constituição, para dizer o cônjuge sobrevivente não vai ser herdeiro se estiver separado. Ainda é cônjuge, mas se está separado não vai ser herdeiro, independentemente de prazo. Só que qual é o problema? O problema é que, apesar da doutrina ser praticamente unânime nesse sentido, isso vai gerar o quê? Disputa judicial, se não tiver decorrido o prazo ainda de 2 anos. Nesse caso tinha. Você em 2017, ele casou em 2019? Nesse caso aqui nem é separação, é divórcio. Mas, ou seja, aqui esse cônjuge que era casado em 2014 não tem direito à sucessão legítima. Estou falando aqui da situação em que você... e aí você pode ter testamento, você pode ter direito do cônjuge, que separou há menos de 2 anos, ou você pode ter também uma nova união estável, porque a união estável não tem prazo mínimo. Né? Então, difícil. Nesse caso aí, o casamento que findou em 2017 não é mais cônjuge. Ela separa com o divórcio, finda o casamento. É isso. Então, como que se interpretaria a favor do primeiro casamento? Porque a questão toda eu vou interpretar que vontade é do momento da feitura, porque no momento da feitura eu tinha um cônjuge. Se eu for interpretar no momento imediatamente anterior à morte, eu já tinha outro cônjuge. Mas a lei... Por que esse primeiro pretenderia? Porque naquele momento em que o testamento foi feito, a pessoa designada era o cônjuge. Quem era o cônjuge? Fulaninho. Ainda que no momento, se eu for interpretar esse testamento, de acordo com a vontade manifestada naquele momento da feitura do testamento. Mas é possível isso? A questão é, bora lá, qual seria a melhor interpretação? Falando agora em termos de tentar resolver esse problema. Qual seria a melhor interpretação em sentido de justiça do caso concreto? Em termos de justiça do caso concreto, um cônjuge que está no momento da morte. Né? De justiça do caso concreto, aparentemente seria isso. Jogou substantivo, mas não deixou nenhuma especificação. Só que você não necessariamente vai estar advogando para a justiça do caso concreto. Você às vezes vai estar advogando para o seu cliente, que pode ser o cônjuge do momento da feitura do testamento. Você tem que estar preparado, vocês têm que saber das possibilidades que podem acontecer. Mas também esse problema é muito difícil, porque, por exemplo, para esse cônjuge ter acesso ao testamento, ele não, teoricamente, Não. nem casa. Não, se for um testamento público, Não, e aí Larissa é por exemplo, se casada... ele já soubesse da existência do testamento, no caso, antes de divorciar, o cara falou, não, eu já fiz um testamento. Aí sim, ele já teria conhecimento, mas se ele não tivesse conhecimento do testamento, quando fosse aberto, ele não ia ser chamado.
Quem se chamar era o atual companheiro. Muito provavelmente vai ter coisa. Porque acho Não, vai ter difícil. coisa porque Eu acho vai ter difícil uma pessoa casada testar em favor do cônjuge e não. Não, é isso que eu tô falando. Não é que seja difícil. É que, por exemplo, para ele ser chamado a. Não, ele mesmo vai chegar lá com o testamento dele. Ele tinha que descobrir que o testamento ainda E aí ele vai dizer- o testamento ainda era Não. do mesmo jeito, E aí- que ele não fez mudança. A gente falou, exatamente, a gente falou o quê? Justiça do caso concreto, você vai dar você vai interpretar de que forma o cônjuge que está no momento da morte. Mas justiça do caso concreto é uma coisa muito abstrata, você pode estar advogando pro primeiro. Sim. Aí você advogando pro primeiro, você vai dizer o quê, ó? Ele deixou o patrimônio pro cônjuge quando era casado comigo, Sim, você tem que fazer. nunca alterou esse testamento, o que significa dizer que ele, naquela época, queria me beneficiar, e se nunca alterou... Isso aí eu entendi. Eu tô falando aqui da possibilidade dessa pessoa descobrir e saber que ele não mudou o testamento. É tipo assim, é muitas situações para poder chegar a isso. Se, por exemplo, o que é que fica mais fácil dela ter conhecimento desse testamento? No caso, pode ser que esse testamento não tenha sido público. Aí, ok, fica mais difícil dela não conhecer. Ficaria mais fácil para essa pessoa questionar esse direito se ela tivesse filho com ele, o filho fosse chamado no testamento. É isso que eu estou falando. A possibilidade de ter uma situação dessa e dessa pessoa querer exigir esse direito é muito mais difícil. Não sei não. Não, porque teve outro caso aí do senhor Supremo na fundador. Daniel Estado. A juíza vai olhar para ele, mas seria mas aí juíza de cada coisa. A questão toda é essa. Pessoal, tem algumas, no brasileiro é o quê? tem algumas coisas que vocês não podem colocar no testamento. A principal delas, condição captatória. O que é que significa condição captatória? Bom, eu vou colocar no meu testamento se você me colocar no seu. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Eu condiciono um benefício testamentário para você, a você me beneficiar do seu testamento. Ou beneficiar outra pessoa. Nesse caso seria benefício próprio. O benefício de terceiro pode ser que entre nessa ideia de condição captatória. Pode ser, eu acho mais difícil. A lógica da condição captatória é: eu te beneficio desde que você me beneficie. Eu colocar uma condição de você beneficiar uma terceira pessoa tangencia, mas acho que não interfere. É tipo aquele nepotismo cruzado. Tipo assim, se você beneficiar meu filho. É claro, eu beneficio Marta desde que ela beneficie Pedro, e eu beneficio Pedro desde que ele me beneficie. Um negócio assim meio estranho, né? Aí se o círculo fecha, tá uma fraude. A situação meio fraudulenta. Tudo bem? Eu também não posso beneficiar a pessoa incerta. E aqui eu estou falando de incerteza absoluta. Mas eu posso nomear uma pessoa incerta relativamente. O que significa incerteza absoluta? Incerteza absoluta significa inexistência de parâmetros que permitam aferir quem é essa pessoa beneficiada. Por quê? Porque se eu coloco, nomeio um estudante da UFOB para ser legatário do meu apartamento. Beleza, qual? Compreende? Eu não coloquei parâmetro nenhum para identificar quem é essa pessoa que vai ser beneficiada. Não posso fazer isso, essa disposição é nula. Tudo bem? Mas eu posso dizer que nomeio o estudante da UFOB que tiver a maior nota em direito das sucessões da história. É verdade. É verdade. 10 com louvor, inclusive. Fiquei impressionadíssimo. Acho que você foi a primeira pessoa na minha vida que tirou 2 10. E 2 matérias, mas é verdade. Eu já tinha tido duas pessoas que tiraram 10. Mas você tirou 2 10. Você dobrou. Se quiser mais um, pede música do caixa. É verdade. Aí ganhou uma 6, então foi bom. E não quis ser monitora. Não tem tempo, professor. De toda forma, eu posso colocar uma incerteza relativa, tudo bem? Ou seja, com parâmetros que permitam identificar quem é essa pessoa beneficiada.
Também não posso colocar que terceiro indique quem vai ser beneficiado. Nomeio um estudante da UFOB do curso de Direito para ser meu herdeiro e essa pessoa vai ser escolhida pelo colegiado de curso. Não posso. Tudo bem? Não posso fazer uma disposição que não fixe o valor, ou seja, que coloque o herdeiro para fixar o valor. E não posso fazer disposição em favor de pessoas não legitimadas a suceder. Quem são as pessoas não legitimadas a suceder? Quem são as pessoas não legitimadas a suceder? Não, filho da amante. Desde que seja filho da pessoa, né? Filho da amante, não. Exatamente. Ó. Se for filho só da amante com o outro. Nomeio o Ross como meu herdeiro universal, desde que ele me nomeie como herdeiro universal dele. Posso fazer isso? Não. Isso aqui é o quê? Condição captatória. Deixo um apartamento a melhor cozinheira de Manhattan. Quem é que vai determinar quem é a melhor cozinheira de Manhattan? A menos que haja evidências suficientes Que possam determinar aquela pessoa. que, no sentido pessoal e próprio do testador, consiga identificar quem é essa pessoa. Mas não havendo isso, fica difícil. Né? Deixo o meu carro a uma pessoa a ser escolhida por Rachel. Ou se não lembra de Friends, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Phoebe, Mônica. Nossa, vocês estão vendo? Joey. Ross E e Chandler. Chandler. É uma série dos anos 90. How I Met Your Mother é melhor. É a série dos anos 90. How I Met Your Mother é muito melhor. A gente tem que assistir com a cabeça de que é a série dos anos 90. Ah, tem uma blogueira. Uma série dos anos 90. E deixa a Chandler numa quantia de dinheiro a ser definida por Joey. Posso fazer isso? Cheguei no Friends. Ei, por outro lado, eu posso fazer uma disposição em favor de pessoa incerta, se determinado terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador ou pertencentes ao mesmo grupo. É um ser que pode ser determinado. E disposição em remuneração a serviços prestados, sem o valor fixo a ser determinado pelo herdeiro. Então, para vocês visualizarem, deixo 100 mil reais a um jogador do elenco do Fluminense a ser definido pelo treinador em exercício no momento da minha morte. German Cano. Sabia? Né, Laís? L de Laís. E deixa o Dr. James Wilson, lembram dele? Ou sou velho demais? House. Deixa o Dr. James Wilson a quantia a ser determinada pelo meu cônjuge em retribuição a serviços prestados no acompanhamento da evolução do meu câncer. E aí, posso fazer isso? Também posso. Né? Posso fazer disposição para caridade. Disposição para caridade também conhecida como disposição ad pias causas. Que eu falei para vocês, originalmente surgiu como disposições em favor da igreja. Se vocês não sabem, acho que comentei isso aqui, que na Inglaterra durante algum tempo foi proibido fazer disposição testamentária para a igreja. Eram chamadas leis de, não sei falar em francês, mas em tradução, leis da mão morta. Porque saía do comércio do reino e não pagava tributos em prejuízo ao Estado. Aí o Estado proibiu disposição para a igreja. Eu posso fazer disposição para caridade. Se eu não identificar qual é a instituição de caridade que eu quero beneficiar, vai ser interpretado com as instituições de caridade que atuam onde eu morava e, de preferência, as particulares em desfavor das públicas. Por que de preferência as particulares? Porque a pública tem financiamento público, né? As particulares precisam de caridade dos outros. Tudo bem? Sobre vício da vontade. O testamento pode ser anulado, a cláusula testamentária pode ser anulada por erro. O que é erro? O que é erro, Daniele? Sim, exatamente. O que é erro, Stephanie Montiel? Ausência de acesso. Salvador.
Stephanie Caroline. O que é erro, Stephanie Caroline? Ele pensava que era uma coisa e era outra. Ele pensava Não está errado, mas não está errado, mas eu esperava uma linguagem técnica. Às vezes já sei. Mais técnico que às vezes você já aceitou. Erro é um vício da vontade no negócio jurídico em razão de uma falsa percepção da realidade. Ou seja, o que Stephanie falou não está errado, pensava que era uma coisa e era outra. Mas falsa percepção da realidade, que pode ser sobre o objeto, ou seja, eu pensava que era uma coisa e era outra, mas pode ser também sobre a pessoa, ou seja, eu pensava que era alguém, era outra. Tudo bem? Então, a disposição testamentária pode ser anulada por erro. Né? Então, deixo a minha parte disponível a Ivete, que tanto ajudou na condição do meu negócio. Só que Ivete, na verdade, desviava muito dinheiro e era negligente no trato com os clientes. Aqui o sujeito tem o quê? Uma falsa percepção das qualidades daquela pessoa que ele estava beneficiando. Essa disposição aqui pode ser o quê? Anulada. Ei, mas Eu preciso- eu preciso- só vai ser se ele colocou motivo. É porque, não, aqui está deixando bem claro, né, que eu estou motivando, né, não exatamente motivando, mas que a justificativa para a disposição testamentária é o fato de eu pensar que ela fez determinadas coisas para mim que me ajudaram. Então, estou fazendo isso como gratidão a ela. Só que, na verdade, eu estava sendo grato por estar sendo passado a perna. Né? O perdão indígena, ele tem que ser expresso, né? Pelo que ela fez. Tem que ser expresso, mas, ou então pode ser tácito se eu faço um benefício para o indigno sem expressamente perdoá-lo, né? Mas aí ele só vai receber aquilo que eu deixei de benefício para ele. Mas se eu quiser perdoar peremptoriamente, tem que ser expresso. Agora eu não preciso justificar porque eu estou perdoando. Entendeu? Bora lá. Então essa disposição pode ser anulada. Como é que se anula a disposição testamentária? Ação anulatória. Tudo bem? Ação anulatória. Ou pode ser do testamento inteiro, ou pode ser apenas da cláusula testamentária. E deixo minha casa no litoral da Bahia para Carlinhos, pois lá passamos diversos verões juntos. Mas Carlinhos nunca foi para o litoral da Bahia como testador, e sim para a fazenda no oeste baiano. E aí? Deu uma bugada. Foi um erro, no caso, em relação ao litoral. Ele só errou o nome. Errou a pessoa. Além do erro, já é legal. O cara não estava com capacidade. Tá doido. E aí? Fazer o que aqui? Eu acho que é erro sobre a pessoa. Não, sobre o objeto. Eu ia sobre o Qual é Não, o... mas do litoral. O objeto, eles viajavam juntos, mas não para O litoral. Mas seria ele, O uma objeto pessoa, ele se tem colocasse a o nome casa do no outro. litoral. Ele só não foi com o Carlinhos. O Carlinhos só não foi com ele. Vai acontecer o que aqui com essa cláusula? Poderá ser? É sempre poderá ser anulada, porque só vai ser anulada se alguém alegar. Mas pode falar, mas... E se for aquelas intratáveis como perdão de indigno, reconhecimento de filho, motivado por algo imbuído de erro? Bora lá. Essas disposições que você falou, elas são irretratáveis, são irrevogáveis. Mas revogar é diferente de anular. Tá? Então eu posso anular, por exemplo, um reconhecimento de filho, desde que demonstre que houve uma falsa percepção da realidade. Vocês assistem a melhor novela que a Globo já passou desde Senhora do Destino, mais conhecida como Vai na Fé? Vai na Fé é uma excelente novela, eu recomendo a todo mundo que tiver tempo de assistir. Eu nunca amei tanto a novela quanto Vai na Fé. Já assiste, Eva, Vai na Fé? É muito boa. Assiste, Cristina. É muito boa, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Tá passando? Ela é engraçada, é dramática, é muito bom. Vai na fé. Eu amo Vai na Fé, amo. Eu amo a É não, a aluna de segundo período tem aula de direito de família. Na FOB tem, de vez em quando. Já sei, você identificou que
Eles falam agora, Eu fiquei feliz. é triste a parte jurídica. Teve uma aula que o professor fez uma prova oral, aí perguntou para a aluna assim, qual foi a principal inovação do Código Civil de 2002 em relação à paternidade. A menina foi falando de paternidade socioafetiva. Eu peço para vocês revirarem o Código Civil inteiro e encontrar o nome socioafetivo. Se vocês fizerem isso, eu pago uma grade de cerveja na hora. Se vocês encontrarem a palavra socioafetiva no Código de 2002, eu pago a grade de cerveja no ato. De toda forma, Sol, que é a Sharon Menezes, excelente atriz inclusive, não sabe se o pai da filha dela é o Theo ou se é o Benjamin. Tá? A história é real. Esperamos todos que seja o Benjamin. Eu também espero que seja o Benjamin. Eu acho que é o Benjamin. Ela não sabe se é o Theo ou se é o Benjamin. Mas digamos que o Benjamin, então, faz um testamento reconhecendo Jennifer, reconhecendo Jennifer como filha dele. Ah não, porque eu era namorado da Sol na época, ela engravidou, reconheço Jennifer como minha filha. Só que aí, na verdade, faz o exame de DNA, depois que o Benjamin morreu, espero que não morra, faz o exame de DNA e descobre que na verdade ela é filha do Theo. Eu reconheci a filha, Benjamin reconheceu a filha, reconheceu. Esse reconhecimento eventualmente poderá ser o quê? Anulado por falsa percepção da realidade. Ou então, Laís tentou me matar. Laís é minha filha, tentou me matar. Só que aí eu sobrevivi e fiz um testamento. Perdoa Laís, que tentou me matar, porque, na verdade, não foi uma tentativa de homicídio, foi um acidente. E aí, ela me convenceu que foi um acidente, que ela estava querendo me matar. Só que aí depois se descobre, depois que eu já estou morto, que na verdade não foi acidente coisa nenhuma. Foi o quê? Foi uma tentativa mesmo, dolosa, tudo documentado, porque ela trocou e-mails com John Lennon, contratou John Lennon para me matar. Isso fica demonstrado porque Lavínia, minha outra filha, apresenta em juízo a documentação e prova que, na verdade, Laís arquitetou sim a minha tentativa de homicídio. Eu a perdoei sim, mas eu a perdoei com uma falsa percepção da... Esse perdão pode ser anulado? Pode. Tudo bem. Esse perdão poderia ser retratado? Perdão é retratável. Reconhecimento de filha é retratável. Mas pode ser anulado. Anulado com base em quê? Falsa percepção da realidade. Tudo bem? Eu posso nomear 2 ou mais herdeiros conjuntamente. E se eu não discrimino a parte de cada um, como é que eu partilho essa nomeação? Eu presumo que todo mundo recebe a mesma cota. E se eu discriminar quanto cada um vai receber, em respeito ao que está previsto no testamento. Então, deixa o meu apartamento para Rafa Pipo. Vocês conhecem Rafa Pipo? Não. Ou eles não chegaram a essa região da Bahia? Eles chegaram tanto que a noiva nem tá no ar. Muito carnaval. Eles eram de Amanda 8794. Lembra do 8794? Filhos do Bamarques. Era 8794. 8794. Rafa Pipo. A festa deles é animada. Eles só não têm nenhum talento do pai. É verdade. A festa deles é legal, mas só não tem nenhum talento do pai. Mas se eu deixo o meu apartamento para Rafa Pipo, como é que eu vou dividir esse apartamento? Metade de cada um. Mas se eu fizer a disposição assim, deixo minha casa para Bel e Durval, sendo 1/3 para Bel e 2/3 para Durval. Eu vou dividir metade, metade? Vou respeitar o que está no testamento. Eu saí com o Durval no Carnaval de Barreiras, achei maravilhoso. Sensacional. O cara sabe puxar um trio. Eu não sei como é que eu sobrevivi àquele carnaval. Mas você viu Não, Chiclete não. Eu Antes da até pandemia, queria, mas... no último, antes da pandemia, eu vejo. Foi? O Rafa Pipo também. E do Val foi também. Eu amei o Durval. Eu sempre gostei muito mais de Asa de Águia do que de Comandante. E eu fiquei feliz. O cara sabe fazer. Bel saiu sim. Eu também posso fazer disposição na qual eu indico algumas pessoas de forma individual e outras de forma coletiva. Como assim indico algumas pessoas de forma individual e outras de forma coletiva? Deixo 30% dos meus bens para Leonardo, Daniel e para o KLB. Ou seja,
Leonardo e Daniel, estou designando de forma individual, o KLB de forma... Vocês lembram do KLB? Sim. Não é da época de vocês? Vai fazer um dia agora. Vou parar o mundo pra te ver, todas as estrelas. Toque. Bom demais. Sim. Aí eu nomeei Leonardo individualmente, Daniel individualmente e o KLB conjuntamente. Como é que eu faço essa divisão? 10% para o Leonardo, 10% para o Daniel e 10% para ser dividido entre quem foi nomeado coletivamente. Se no meu testamento eu não coloco toda a herança, eu não disponho de toda a minha herança no testamento, o que é que acontece com uma parte da herança que não está incluída no testamento? Segue a sucessão legítima. Muito bem. E se eu determino alguns senhores e outros não, o que resta da herança será distribuído por igual. Então, deixo 30% dos meus bens para o Leonardo Daniel para o KLB, como é que eu faço essa divisão? 10% E com os 70 que eu não dispus? Sucessão legítima. Né? Agora, no meio, Zezé e o Luciano estão em Chororó, meus herdeiros, deixando para cada um dos 3 primeiros 20% dos meus bens. Eu posso não ter herdeiros necessários. E aí eu faço o quê aqui? Cada um dos 3 primeiros 20% dos meus bens. Então o Zezé vai ficar com 20, o Luciano com 20, então eu fico com 20. E Chororó? Com o que sobrar. Com o que sobrar. Agora, se eu tivesse herdeiros necessários, aconteceria o quê? Redução das disposições testamentárias. Que horas são? 4 minutos só. Tá, só para terminar aqui rapidinho. Eu posso fazer também disposição testamentária negativa. O que é que significa disposição testamentária negativa? Dizer que eu não quero que alguém receba. Isso aqui é importante para o planejamento sucessório, principalmente se tratando de empresa familiar. Tá? Já vi isso acontecer mais uma vez com o cara que tinha empresa, a pessoa que tinha empresa, e falava especificamente: eu não quero que as ações, eu não quero que a cota social fique com determinado filho meu, porque essa pessoa não tem capacidade técnica para administrar e dar continuidade ao negócio. Isso é possível? É sim, vírgula, desde que respeitando a legítima dos herdeiros necessários. Então isso é possível sim. Isso é possível fora da legítima, né? Desde que respeitando a legítima dos herdeiros necessários. O que isso significa? Significa que se houver patrimônio suficiente para aquele herdeiro receber dentro daquele percentual mínimo que compete a ele dentro da legítima, ele pode ser afastado de bens específicos do escolho. Não quero que as cotas da empresa fiquem com Geracina, porque a Geracina não tem aptidão empresarial e se ela tocar a empresa vai ser o caos. É possível fazer isso? É plenamente possível. Isso pode ser muito importante também para vocês. Eu estou falando aqui das cotas da empresa porque são eu já vi mais de uma vez isso em planejamento sucessório. Mas pode ser, por exemplo, do imóvel. Né? Eu tenho 2 filhos, tenho um patrimônio imóvel pra caramba, mas tenho um apartamento. Eu vou beneficiar a Lavínia, não quero que John Lennon fique com o imóvel, porque ele já tem imóvel próprio. Quero que o imóvel fique com Lavínia, posso fazer isso? Posso. Tudo bem? E só para finalizar, disposição viciada por erro, dolo ou coação. Pessoal, isso aqui é importante. Tá? A gente vai voltar a falar sobre invalidades testamentárias, mas é só para vocês perceberem que aqui a gente está falando de anulação por erro, dolo ou coação, que tem um prazo específico para eu entrar com a ação anulatória. Qual é esse prazo? 4 anos contados. Contados de quando? Do conhecimento do vício. Não é da abertura da sucessão. 4 anos contados de quando? Do conhecimento do vício. Tudo bem? A gente continua na próxima semana. Professor, na área negativa possível, se for só uma herdeira só um filho, pode ter sido também? Eu posso fazer. Agora, se for um filho só, eu vou precisar indicar quem vai ficar. Não, aí pode indicar um legatário, no caso. Sim, perfeito.